vai levar até umas 8h30 por aí para falar tudo que a gente preparou. E aí depois a gente entra no mérito, tá? Das perguntas. Antes disso, eu preciso falar da estrela da semana aí, do mês, sei lá, do ano, que é o nosso VRF V8, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Recording in progress. Aqui. Ok, já tá aparecendo. Opa, agora Não, não tá peraí que eu mais. tenho. Agora sim. Agora não tá mais. Maravilha. Que tá aparecendo para todo mundo, né? Agora sim, tá aparecendo. Maravilha. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente, tá? A gente teve semana passada a Febrava. Alguns de vocês eu encontrei na Febrava. Então, a ideia é só falar um pouquinho para quem não teve a oportunidade de passar lá no nosso stand ou de vir para São Paulo. Falar um pouquinho da V8, o lançamento aí do ano da Midea Carrier. A gente teve, enfim, os 4 dias aí, um movimento gigante. A gente estava com a máquina aberta, exposta ali, tirando dúvidas, enfim, foi bem legal. Recording stopped. E aí, trazendo da V8, tá? Vou tentar ser mais breve possível, porque o nosso foco é um pouco mais no software, tá? Mas a gente não pode perder essa oportunidade de compartilhar aí com vocês sobre a máquina. Então, o V8 é a máquina, ela é baseada em 3 grandes pilares, tá? Vocês vão entender, mas basicamente a confiabilidade, a robustez da máquina. A máquina ela foi feita para nada faz ela parar de operar. Eficiente, e ela é um sistema bem completo, com automação e tal. Eu vou mostrar um pouquinho da história aí, né, dos últimos anos. Como eu comentei, a gente Recording in progress. 11 anos na empresa, mas essa aqui é um pouquinho do início lá das primeiras máquinas da Midea, em 99. Nós estamos falando aí de 24 anos de desenvolvimento de máquina. Alguns de vocês já tiveram contato com as máquinas V4, muitos provavelmente com V5X, com V6, e agora nós estamos na V8, né? Então, essa é a máquina, essa é a cara dela, e o que ela traz de diferente, de inovador, né? Como eu comentei, ela traz máxima excelência em confiabilidade, ela tem várias tecnologias para buscar essa confiabilidade, eficiência, e ela é fácil de projetar, ela é fácil de operar, ela é fácil de manter. Tá? Então, algumas tecnologias únicas que fazem essa máquina ser um diferencial de mercado. Efetivamente, hoje, o V8 é o grande produto do mercado de VRF, o grande diferencial. Então, eu tenho máquinas de até 40 HP em módulos únicos. Então, tenho capacidades aí de 8 a 40 em 380 e de 8 a 28 em 220. Posso fazer sistemas, então, tenho até 40, posso fazer sistemas de até 120. Então, o maior sistema disponível no mercado, maior condensadora disponível no mercado. A gente tem também a side discharge, que é essa máquina com saída, né, horizontal aqui de ar, com descarga horizontal. Nós estávamos mostrando ela na Febrava, tanto a máquina com descarga vertical quanto a horizontal, elas estavam abertas, né, com essas tampas abertas, para a gente ver ela por dentro. Então, nós temos essa máquina de 8 a 24 HP, e elas são combináveis. A grande sacada dessa máquina, né, a gente tem muita obra aí, no caso de máquinas em edifícios ou residências, no caso de máquinas mais apertadas, a gente consegue trabalhar com essa máquina já direto na lateral ali do prédio, do edifício, perto das venezianas, e eu consigo combinar máquinas, ou até 4 máquinas combináveis. Eu posso fazer um sistema de 40 com 4 de 10, por exemplo, ou posso fazer um sistema de 96 com 4 de 24. Tá? Então, o que eu tenho nessas máquinas, né? Aqui falando da Shield Box. A Shield Box é a nossa caixa elétrica, que ela é completa, tem um grau de proteção aqui IP55, ela é vedada, né? Então, ela é muito mais protegida aí contra qualquer tipo de poeira, umidade. E a gente brincou na Febrava que
A gente falava de poeira, umidade, ok. Quando falava de lagartixa, o pessoal dava um pulo, né? Porque a gente vai instalar, às vezes, em residência e tal, e tem insetos, lagartixas, enfim, outros insetos que acabam entrando muitas vezes na parte elétrica e causando prejuízo, né? Então, essa caixa elétrica Estamos ajudando no risco de extinção da lagartixa, né? é exatamente. Bom ponto. Mais ou menos isso. Então, a gente tem aí essa máquina, essa caixa, né, da máquina com grau de proteção IP55, é um grau de proteção industrial, né? Então, é a maior proteção do mercado em caixas elétricas. Eu vou mostrar rapidamente, deixa eu ver se vai rodar aqui um videozinho, só para vocês entenderem como é que é produzida, como são produzidas essas caixas lá, essas caixas elétricas, né, das unidades. Então, aqui é uma linha completamente automatizada, do início ao fim da produção das caixas elétricas, elas saem prontas já para conexão nas unidades, né? O Hyperlink é um grande diferencial que nós temos agora, no V8 são cabos sem polaridade, não precisa mais cabo blindado, até 200 metros, e eu posso fazer minha conexão, minha topologia de forma arbitrária. O que é isso? Eu posso conectar do jeito que eu quiser, eu não preciso mais fazer a conexão aquela conexão em série, que eu sempre, né, normalmente a gente faz todo o VRF a gente precisa conectar a Conde e fazer a conexão com as unidades internas, evaporadoras, em série. Eu não preciso mais disso, eu posso conectar literalmente do jeito que eu precisar na minha obra. Eu posso puxar um shaft e conectar nos andares, eu posso abrir uma estrela, eu posso fazer em loop, eu posso fazer do jeito que eu precisar. Esse é o grande diferencial do nosso sistema hoje. Uma conexão elétrica ali, conexão de comunicação das máquinas. Tá? Então traz muito mais economia na instalação, muito mais rápida de fazer e não tem como errar, né? Eu conectei um cabo ali, de onde ele tinha vindo, ela vai funcionar. Uma outra característica bem bacana é o SuperSense. Nós temos a tecnologia com 19 ou 21 sensores conectados, né, na máquina, de todo tipo de sensor e processador que vocês imaginarem, a gente tem dentro do sistema. E caso algum desses sensores venha a falhar ou não mandar o sinal para a placa, seja lá o que acontecer, a máquina consegue fazer uma triangulação de informações dos outros sensores e gerar um sensor virtual para aquele sensor em falha. Então a máquina não vai parar por causa de um sensor. Ela vai gerar um sensor virtual e vai continuar operando. Tem um tempo aí que a gente faz um ajuste na máquina, qual o tempo que ela vai operar, né? A gente pode configurar o tempo de operação desse sensor virtual, mas ela não vai parar por causa de um sensor. Aqui a questão de eficácia, né, de eficiência a 55 graus, então eu consigo trabalhar com a máquina de forma constante até 55 graus, temperatura externa, e até menos 30 no aquecimento, né? Isso é mais para a região sul. Mas a gente tem aí um padrão de mercado abaixo de 50 graus, e a gente está vendo aí ondas de calor, etc. Então, essa máquina ela vai suportar aí qualquer condição no nosso país. Uma outra novidade bacana, a gente trouxe para questões de automação. A gente tem a linha padrão, né, de controles locais aqui, e a gente tem um controle local, esses dois da direita, tem essas telinhas pretas, telinhas coloridas, por sinal, eles têm conexão com a Alexa, tem conexão com o Wi-Fi, com o aplicativo, o mesmo Smart Home que nós utilizamos nos eletrodomésticos em residência, nós conseguimos conectar aqui no VRF agora. Então, a gente tem mais conectividade, mais acesso para o nosso usuário final, para o nosso cliente, lá na ponta, conseguir controlar o sistema VRF dele. Aqui algumas questões de certificação. Nós temos todas essas novas tecnologias foram testadas pela Intertek, que é um órgão independente, né, uma empresa independente de certificação. Nós temos certificados da UL também, principalmente para a questão do nosso anticorrosão, que é uma camada adicional, uma proteção adicional e certificada na nossa máquina. E nós temos certificações do Inmetro na nossa máquina.
É a única máquina do Brasil que hoje tem selo Inmetro para questões de vasos de pressão. Então, nossa máquina ela é certificada para isso também. Tá? E por último, deixei aqui, acho que é bacana a gente citar, isso que foi algo que chamou bastante atenção na Febrava, a conexão para startup, para manutenção, para comissionamento da máquina, agora é feita por Bluetooth, por um aplicativo Bluetooth. Então, eu tenho um cadastro que eu faço no site, no aplicativo, e eu consigo acessar os sistemas V8 via Bluetooth, e eu já puxo número de série, todas as condições que vocês imaginarem de parâmetros de sensores, de pressostatos, de padrão de operação, corrente de compressor, velocidade de ventilador, etc. Todas essas informações estão aqui dentro do aplicativo e informações das evaporadoras também vêm para cá. Então a gente consegue centralizar aí todas essas informações, números de série, facilita e muito o dia a dia aí em obra. Tá, então, prometi para o Serginho que seriam 5 minutos, acho que eu usei 10, mas essas são as tecnologias principais aí, únicas do V8, tá? Já está vindo para o mercado brasileiro, a gente já está, pode conversar com nossos representantes, com a nossa equipe de vendas, aí, comercial, com nossos distribuidores, que essa máquina já está vindo para o Brasil. Ô, Gustavo, deixa eu enquanto tu faz o setup aí da apresentação, deixa eu aproveitar também para falar para o pessoal, quem já botou na agulha ali aquela famosa pergunta, e os treinamentos? Né? Então, já vamos colocar alguma coisa para vocês, que assim, ó, a gente vai fazer, a partir do mês de outubro, né, uma série de palestras sobre o lançamento dessa máquina, né? Então, ela vai acontecer aí em 10 cidades do país. A gente vai, aqui usando esse nosso canal de comunicação com vocês, né, que estão conectados aí conosco. A gente vai fazer uma divulgação, né, a partir da segunda quinzena de outubro. Então, a gente vai estar fazendo isso nas principais cidades aí do país. E também aqui na nossa plataforma de treinamento online, depois da gente fazer essas palestras, obviamente são presenciais, a gente também vai fazer uma sequência de treinamentos sobre o V8, né? Que são quatro treinamentos, como a gente fez para o V6, né? Para o X-Power, né? Então a gente vai fazer para o Atom, então a gente vai fazer a mesma sequência de treinamento, né? Aqui às quintas-feiras. Então, para maiores detalhes, então, sobre máquina, sobre funcionamento, sobre manutenção, se mantenham conectados conosco aí, que em breve essas informações vão chegar até vocês. Manda bala aí, Gustavo. Show de bola. Deixa eu só voltar a compartilhar aqui, eu me perdi. Aqui. Bom, então, falado da V8, né, feito o nosso merchan, vamos falar um pouquinho agora do software. Né? E antes de falar do software, eu vou pegar um exemplo aqui só para a gente interagir aqui um pouco junto. Um exemplo, eu tentei trazer um exemplo mais real possível. Né? Então, eu peguei uma residência que tem potencial para VRF. Ela pode ser feita com muito split, pode ser feita com split, pode ser feita com VRF. Né? Uma residência. Residência de 3 quartos, 3 salas, tem um home office, tem uma sala de jantar e uma área íntima, e uma cozinha e uma área de lavanderia com churrasqueira. Então, basicamente, uma residência relativamente grande, poderia ser um pouco menor e ser um apartamento, enfim, mas é uma residência com esse potencial que a gente queria trazer algo real, né? Então, pensando aqui, a gente vai trazer já a planta baixa, tá? Mas pensando, peguei essa planta, o que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo para poder ir para o software de seleção? Eu preciso fazer esse desenho na mão, ou no CAD, né? Normalmente vou levar isso para o CAD, vou fazer um desenho em 2D, vou pegar a planta baixa e tal. Então eu posso fazer, enfim, seja lá qual for o método, né? Eu preciso
calcular a carga térmica dessa residência, dessa minha obra, traçar, entender onde é que eu posso passar com a minha tubulação frigorígena, né, minha tubulação de cobre, entender como é que eu vou interligar, entender que tipo de evaporador eu vou utilizar em cada lugar, né? Então, basicamente isso. Eu preciso entender antes a minha obra. Se eu for trabalhar no CAD, pegar meu CAD, fazer o desenho, posso trabalhar. Às vezes a gente sabe que vou fazer um orçamento, vou trabalhar primeiro lá, faço na mão mesmo, pego a planta baixa e desenho na mão, tá? Então, aqui, por questão até de facilidade, para ser um pouco mais prático, eu peguei a planta baixa e tracei, de uma forma bem didática aqui, tracei um caminho de linha, tá? Que é isso que a gente vai usar depois. Então, a gente dimensionou aqui, eu tenho, no final, para eu poder entrar no meu software, para eu trazer a minha obra para dentro do meu software de seleção, eu preciso ter dimensionado minha carga térmica, preciso ter minhas distâncias de linha e eu preciso saber qual tipo de máquina eu vou colocar em cada lugar. Com essas três informações, carga térmica, distância de linha e qual tipo de máquina, eu consigo ir para o meu software e, enfim, trabalhar dentro dele, tá? Então, basicamente aqui, tá? Para a gente ficar alinhado. Coloquei a condensadora o mais longe possível da área área social aqui, a área de convivência, né, da residência. Poderia ter colocado lá na outra ponta, poderia. A gente tem linha suficiente para fazer isso, né? A gente tem capacidade de fazer isso. Poderia ter trazido, de repente, para uma cobertura, talvez uma laje ou próximo de uma caixa d'água, enfim. Né? Cada obra, cada caso vai ser um caso. Deixamos aqui como exemplo, aqui nesse deck. Então, eu vou ter um caminho aqui de 6,5 metros. Eu tenho uma primeira evaporadora de 18 mil BTUs. Eu continuo andando aqui trazendo a minha tubulação de cobre para a área da churrasqueira, para a área de estar íntimo. Aqui tem uma derivação que me leva já para a parte mais, para a parte de cima aqui da minha planta. Passo pela cozinha. Tenho uma carga térmica aqui de cozinha e sala de jantar de 24 mil BTUs total. Poderia ter, de repente, juntado, posicionado de outra forma a unidade evaporadora. Venho aqui para o meu home office, no começo, lá na entrada da casa, e vou para os meus quartos. Tá? Algo bem básico, algo bem simples para a gente poder usar isso para colocar dentro do software. Tá? Aqui, antes da gente falar disso, tem um ponto legal que existe. Essa aqui é uma residência com trecho de linha curto, então a gente não teria grandes problemas de distância de linha. Como eu comentei antes, eu tenho aqui 6 metros, total aqui eu vou ter 20 metros, talvez, 30 metros. Agora, imaginem que eu tivesse essa mesma residência numa condição, ou uma obra maior, que seja um prédio comercial, enfim, e eu tenho aqui, sei lá, da primeira derivação até a última máquina, 40 metros, 50 metros. A máquina V8 a gente pode ir até 120 metros de distância. Tá? Mas a gente tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Existem algumas boas práticas aí quando a gente vai falar de tubulação de VRF. O que é ideal? O ideal é sempre buscar um equilíbrio de pressões dentro da minha linha. O que eu quero dizer com isso? Quando eu medir a distância da máquina mais distante, que essa é 9 mil BTUs, lá no quarto 2, lá no dormitório 2, até a minha condensadora, e pegar a primeira máquina que está mais próxima da condensadora e fizer a diferença dessas distâncias, eu tenho que buscar a menor diferença possível. Óbvio que ela não vai ser zero, porque eu tenho, né, a linha espalhada pelas obras. Mas o quanto mais próximo eu tiver a distância da mais longe para mais próxima, melhor o sistema vai funcionar, vai ter mais eficiência, eu posso ter aí, eu vou ter a garantia que eu vou ter balanceamento do fluido dentro do meu sistema frigorígeno bem feito, tá? Por mais que a gente tenha diferenças de bitolas, que o software já calcula essas bitolas, etc., é importante a gente pensar nisso também, tá? Por exemplo, aqui eu fiz um exemplo, só para a gente ilustrar isso, que eu poderia ter feito a mesma obra,
mas ao invés de ter colocado aquela derivação que eu tinha colocado aqui no comecinho, ter levado lá para o meio da residência e aí ter retornado. Mas Gustavo, eu vou gastar mais tubulação de cobre. Sim, vai gastar mais tubulação. Eu vou gastar uns 10, nessa residência, uns 10 metros de linha a mais. Talvez uma residência não faça sentido, né? Não seja tão necessário. Mas quando a gente vai para obras maiores, que eu estou mais próximo lá dos 40, 90, 120 metros, é legal a gente pensar nisso. Tá? Eu garanto uma melhor distribuição do sistema, né, do fluido dentro do meu sistema. Tá bom? Bom, então, considerando aqui que a gente tem a minha definição de carga térmica. A carga térmica está já definida aqui dentro do meu projeto. Como é que foi essa carga térmica? Você que sabe, você que define. Fizeram o projeto, usou lá um software de carga térmica como o REP, o Blockload, utilizou um software, uma planilha, fez uma aproximação, não sei. E essa é uma questão de projeto, né? Uma definição de projeto. Com essa definição de projeto, a gente vai trazer para dentro do software, traçando as linhas conforme a gente tiver disponibilidade dentro da residência, dentro do empreendimento, do prédio, do que for que a gente estiver aplicando o nosso sistema VRF. Tá? Então, isso é importante. E a gente tem que entender, né, onde passar também. A gente muitas vezes traça e chega na obra e não, enfim, não é viável. Tá? Deixa eu abrir o software, enquanto ele pensa aqui. Eu perguntar se alguém tinha alguma dúvida, mas é no final, né, Sérgio? Então, deixa eu só ver se eu consigo visualizar Eu acho importante agora, Gustavo, tu falar aonde, como obter o software. Antes de Maravilha, começar obrigado. a mostrar ele, Obrigado. tá? Então é a sequência Ótimo. correta, né? Carga Perfeito. térmica, passagem da tubulação, né? Não, perfeito. Layout e depois vamos ver onde é que está o software. Não, maravilha. Obrigado, Serginho. Ótima observação. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Bom, eu não consigo visualizar o Zoom, mas tudo bem. Serginho me salva aí qualquer coisa. Bom, então, deixa eu puxar aqui o nosso site, que é importante. Então, onde consigo o software? Muito bem, né? Tá, fiz a minha planta, dimensionei, fiz o cálculo térmico, aí cadê o meu software? Né? O Serginho não lembrou muito bem. Então, dentro do site carrierdobrasil.com.br, tá? É o site oficial da Midea Carrier para linha comercial, que a gente entra aí em produtos comercial, que é o Chiller, Fancoi, Fancolete, Package, que entra aí toda a linha de splitão, Selfie, e a linha de VRF, rooftop, né, no package, e a linha de VRF. Então, aqui dentro, por exemplo, se eu clicar em VRF, eu vou visualizar toda a linha de produtos da Midea Carrier. E eu consigo achar aqui, eu venho aqui V6, por exemplo. Venho em download, e eu tenho aqui tudo que você precisa. Eu tenho catálogo, eu tenho folha, catálogo comercial, eu tenho os catálogos técnicos, que envolve aí a parte de projeto e de instalação, blocos Revit, para quem já está usando Revit, blocos CAD e toda a parte de controle. Tá? Então, eu consigo visualizar. Assim que tiver disponível da V8, como eu comentei antes, a gente lançou semana passada, então a gente deve entrar aí, semana que vem, no começo de outubro, entrar com esses materiais no site, eles vão estar disponíveis aqui, no mesmo lugar que eu estou mostrando aqui, carrodobrasil.com.br. Tá? Softwares. Dentro, eu tenho uma aba específica de softwares aqui em cima. Ó. Então, se eu vier em softwares, eu tenho aqui, ó, software VRF. Cliquei em software VRF, eu tenho aqui o arquivo para fazer download do software e um manualzinho de instalação que já tem, dica importante, já está no manual de instalação
o código que, quando você clicar ali, vocês baixam o software, tiram do zip, rodam aquele executável, né, aquele setup ali de instalação de software, e ele vai pedir uma senha. E essa senha está dentro do manual de instalação. Isso. Não precisa ligar para nós, tá? Então, É é mais bom, fácil do que parece. é bom essa dica, porque normalmente o cara vai lá, aí não consegue, né? Já vai tentar entrar em contato, mas então com isso a gente sempre fica sabendo quem não leu o manual. Já faz uma estatística, né? Já O consegue cara que entender aí, ligou para nós é porque não leu o manual, tá? Mas então mais ou menos é por aí. importante a gente falar isso. Então, assim, a gente tem, o software fica disponível e, como o Serginho bem falou, a dica da senha está ali dentro, tá? Está dentro do nosso software, tá bom? Então, feito o download do software, eu consigo abrir o software que vocês estão visualizando aqui, tá? Quem já teve contato com software antigo nosso, software da Midea anterior, vocês vão notar uma diferença na aparência dele. E ele ficou muito mais... Tá tudo que tu precisa tá dentro dessa tela. Eu não preciso passar, avançar etapa, etc. Não, tá tudo aqui. Tá? Então é legal porque a gente consegue visualizar numa tela só. Quem usa aquelas telas maiores, então fica melhor ainda. Mas a gente consegue visualizar tudo aqui. Tá? Então, eu vou passar o software, eu vou passar primeiro algumas funções e a gente roda aquela mesma planta que a gente viu agora há pouco. Tá? Então, aqui em cima, onde eu tenho o meu ícone, né, na esquerda, em cima, eu tenho um menu básico de novo, abrir só, né, um arquivo que eu estava trabalhando anteriormente, importar outro projeto e salvar como. O salvar como, ele tem uma função, deixa eu até clicar nele aqui. Não é aqui, depois a gente olha ali em cima. Aqui eu só vou mudar o modo que eu vou salvar. É o salvar como igual do Windows. Posso mudar o nome, né? Eu vou mudar a versão 2, versão 3, etc. Tá? Quando eu venho aqui, uma primeira informação importante. Tá? Quando eu venho importar, ele me deixa trazer o software antigo, arquivos do software antigo. Então, por exemplo, eu clico aqui em treinamento.ssp. SSP era a versão antiga do software, né? Era o arquivo quando eu rodava no software anterior. Então, se eu tiver um projeto aí que eu rodei, talvez eu não estivesse trabalhando com esse software agora, ou, enfim, faz tempo que eu não rodo um software, etc. Peguei um software antigo, ou preciso fazer alguma adequação numa obra antiga. Eu posso abrir aqui o software antigo, ele já vai puxar os dados das máquinas, ele já mostra aqui a condensadora que estava selecionada e as evaporadoras, eu consigo rodar a máquina e está tudo bem. Já consigo ver. Então, eu puxei a versão antiga do software. Tá? O salvar, o importar outro projeto é quando eu importo do arquivo .vrf, que é o arquivo atual. Tá? Quando a gente gera hoje um arquivo dentro desse software, o arquivo que vocês vão encaminhar para meu colega que atende você, seja ele representante ou comercial interno, ou seja diretamente para aplicação, enfim. Vocês tiverem alguma dúvida de software, alguma coisa que, não estou conseguindo fazer tal coisa, enfim, quiserem nos mandar esse software para a gente dar uma olhada, é esse ponto VRF que vocês encaminham. Tá? E aí eu consigo abrir aqui no meu computador o mesmo projeto e dar uma olhada no que está acontecendo. Certo? Então, basicamente, né, eu tenho em cima aqui, eu tenho algumas abas além do menu principal. Tá? Eu tenho essa aba Home, que eu tenho aqui adicionar sistema. Aí depois que eu adicionei, eu posso adicionar a evaporadora, editar e deletar. Eu posso configurar as propriedades do meu projeto, mudar algumas unidades, já mostro para vocês. Clicar em calcular, aqui eu posso definir o que o meu mouse vai fazer. Ele está definido como zoom, ó, então eu mexo no mouse, ele mexe no zoom, na rodinha ali que tem em cima do mouse, né? E aqui ele vai mostrando a escala que eu estou.
Aqui eu tenho a forma de design. Basicamente, a gente usa esse design view, que é essa visualização do esquema. E depois eu vou mostrar como é que a gente coloca um controle. E aqui eu tenho mais algumas informações do projeto. Eu consigo ir acrescentando. Estou notando aqui, ó, eu estou clicando, ticando e desmarcando as, as opções. Aí eu mostro o drag and drop, que é eu clica e arrasta, né? Então eu consigo clicar aqui e tirar os evaporadores de lá ou aparecer. Então vocês vão notar que à medida que vocês vão usando o software, ele vai ficando mais pegando os macetes. Por exemplo, eu preciso clicar e arrastar. É um jeito de fazer, mas se eu tiver já aqui, eu posso só clicar, editar e já abre a mesma coisa. Então, muitas vezes, dependendo do projeto que a gente vai fazer, a gente já vai tirando algumas coisas justamente para eu começar a, enfim, ter a tela maior, não, né, não ter tanta opção. Mas aí é de cada Gustavo, um. só um minutinho, eu acho que é importante, nesse momento está bem no início, né, falar a questão do idioma. O pessoal já está perguntando, isso aí só tem em inglês, eu já posso, tudo isso que tu já mostrou, Ah, eu já posso enxergar em português. tá, maravilha. Deixa eu já pular para ferramentas, então. Aqui eu tenho as abas, tá, que eu vou mostrar uma por uma. Só deixa eu tentar tirar, até se a gente souber, eu não sei fazer isso aqui, peraí. Aqui, não. Tô tentando tirar agora sim. Eu tirei aqui da minha frente Ah, tá, os avisos, né, que vão o aparecendo. aviso, é isso, eu tô me atrapalhando, beleza. Então, Tá bom. isso aí é pouca prática, né, no Zoom. Então, eu tenho aqui essas abas em cima, ó, que eu estava falando, Home, Display, Export, Tools e Help, tá? Então, eu vou pular para a parte da linguagem, que é importante. Então, em ferramentas, aqui em Tools, né, onde eu abri o software, vou direto em Tools, clico em Language aqui na esquerda, desculpa, e eu tenho as opções de linguagem e tenho em português. Então, ele já mudou, tá? Vai ter alguma coisa que talvez as especificações de tubagem, chama de tubagem aqui, foi enfim, uma tradução de português de Portugal, talvez, mas a gente consegue entender melhor, né? Então a gente tem essa opção de linguagem, acho que vai ficar mais fácil, a gente continua aqui em português, tá? É... E aí eu tenho algumas outras opções aqui. Eu tenho, por exemplo, essas primeiras aqui, definir informação de projeto, gestor de projeto, comparar modelos, isso são coisas mais, aqui é preços, né? São coisas que a gente não usa no mercado brasileiro, né? Esse software é um software global, então tem algumas funções que são preços que a gente não usa no mercado brasileiro, principalmente a de preço e comparativo, porque a gente tem que imputar dados. Eu tenho que, eu quero pegar o preço que a fornecedor X lá, o distribuidor X trabalha, ou a ideia me passou um preço tua máquina colocar no software, até pode, mas isso é muito dinâmico, depende de dólar, enfim, então a gente acaba não usando no Brasil, tá? O que é legal aqui? Eu tenho especificações de tubulação, e quando eu clico em selecionar especificações de tubulações, eu consigo. Quem trabalha com VRF já fez essa pergunta alguma vez na vida, que é: eu posso usar uma tubulação de 1 polegada, onde o software mostrou 7/8? A resposta é: testa no software. Primeira coisa, testa no software. Depois, até a gente pode avaliar junto, enfim, o caso, ver distância, ver o que é a aplicação. Mas o software já vai te dar essa resposta. Por exemplo, eu tenho aqui 1 polegada, né, 25.4. E por algum motivo eu não tenho a tubulação, ou enfim, o software está pedindo 1 polegada. Eu tiro essa marcação aqui, ó, quando eu tirei ela, o software vai rodar o software sem considerar ela. Se ele tiver uma alternativa para aquela tubulação de 1 polegada, ele vai usar uma maior, uma menor, enfim, ele vai avaliar e vai te dar a resposta. Se ele insistir naquela tubulação que você está tirando aqui, desmarcando, é porque não tem que fazer, tem que usar ela. Tá? Então já fica uma dica aí. Rodei o software, a gente vai mostrar como é que roda o software. Rodei o software, não deu. Tem uma tubulação que eu não estou achando no mercado, não tem no meu estoque. Preciso entregar a obra semana que vem.
e eu não estou achando no mercado a tubulação X. Desmarca ela aqui e vê o que acontece. Vê se o software roda. E o que ele muda. Se ele não mudar, não tem o que fazer. Ou a gente tem que avaliar, né, com a engenharia de aplicação. Mas muitas vezes ele já te dá a resposta aqui. Tá? E aqui é uma outra opção de eu posso trocar aqui. É uma preciosidade, mas eu posso mudar aqui o símbolo que eu uso no diâmetro ali, na tubulação. Esse símbolo que fica no lado das linhas aqui. Tá? Aqui em ajuda, tá? Aproveitando. Aqui em ajuda eu tenho como, nesse botão na esquerda, eu clico para ver qual que é a versão de software que eu estou usando. Isso é legal porque muitas vezes eu tenho alguma dúvida ou, não, por exemplo, não está aparecendo a V8 no meu software. Não, não está aparecendo. A gente vai liberar ela, como comentei, junto com a literatura no site, vai liberar no software. Quem já tiver o software instalado vai receber essa atualização automaticamente. Tá? A gente vai todos os softwares, quando tu abre o software, está conectado na internet, ele já abre uma pergunta. Existe uma versão nova de software que você quer atualizar. Tu clica que sim, ele dá uma pensada, puxa os dados, faz download e já prepara o software para ti. E aqui no sobre, quando eu clico aqui, ele me mostra a versão. Então, hoje, nós estamos na versão 3. Do MCSSP, né, Midea Carrier Selection Software, 3.1007.1.24. É uma sopa de número aqui, mas essa é a versão do sistema. Tá? De julho de 2023. Certo? Eu vou voltar para o home. A gente está perto das 20, às 20 horas a gente vai fazer um intervalo, né, Sérgio? Então, Sim. vamos iniciar e depois a gente para ali onde eu estiver e a gente continua o raciocínio. Tá? Então, eu vou clicar aqui em novo. Não vou salvar, porque já está salvo. Então, vou começar meu software, né? Minha seleção, propriamente dita. O que eu preciso ter na mão? Preciso ter a minha planta dimensionada com carga térmica e distância de linha. Certo? Eu vou deixar a minha outra tela aqui para eu não me perder. Podia ter impresso ela, enfim. Vou clicar em adicionar sistema. Cliquei em adicionar sistema. Primeira coisa que vai aparecer. Qual que é a máquina que eu vou usar? E aqui, como eu comentei antes, vai aparecer série VC, a 60 Hz, a gente trabalha só com 60 Hz no Brasil. O que é o tipo de máquina? Vai aparecer um HP, mini HP, com Only, HR e a água. Então, os tipos de condensadora, tá? De unidade central. HP é heat pump, tá? Não é HP porque é URS e a gente trabalha em HP. HP é heat pump, né? Ou seja, bomba de calor. Máquina que é quente e frio. Não simultâneo. Ou ela trabalha em quente ou ela trabalha em frio. É a famosa 2 tubos. Tem a mini, que são máquinas até 6 HP. Agora a gente tem até 7 HP. Outro lançamento aí que a gente teve na Febrava, que já está aqui no software. A só frio, que é a nossa VC Plus. Eu vou mostrar ela daqui a pouquinho. E o HR, que é o Heat Recovery, que é a máquina com recuperação de calor, ou seja, a máquina 3 tubos, né? Muito utilizada, não muito utilizada, mas ela é utilizada em regiões mais frias, aí principalmente no Curitiba, né, Paraná para baixo. E a máquina água, que são máquinas com condensação à água. A gente tem algumas obras aí grandes no Brasil com esse tipo de máquina. Então, eu escolhi Heat Pump. Eu tenho todos os modelos disponíveis no Brasil, não só os que estão para venda hoje, mas alguns que estavam para venda até não tanto tempo atrás. O V5 está desde 2014, então, falando de máquina de 10 anos. A gente mantém essas máquinas no software, justamente porque se eu precisar fazer alguma intervenção numa obra já existente, precisar adicionar mais VAP, o cliente quer mudar o layout, etc., eu consigo trabalhar. Tá? Então, a gente não tira as máquinas que não estamos vendendo atualmente. A V5X, ela não é mais comercializada diretamente pela empresa, tem alguma coisa nos nossos distribuidores, aí podem ter alguma coisa de estoque, mas a gente não, né, enfim, não trabalha com ela diretamente. A V6
que é a máquina atual. Então, a gente tem ela V6 380, V6i, Side Discharge, a V5 380 e tem as máquinas 220 aqui também. Tá? Antes de selecionar uma V6, a gente tem a Mini. Então, eu tenho a Mini V4 Plus lá de 2012, trifásica, 380 e a 220 monofásica. Eu tenho o Atom, que é um modelo de Mini VRF. Tenho a V6, a V6 Plus e a V6D, que é a V6 dura. Então, a gente tem todos os modelos de máquina. Essa aqui é a que tem máquinas até 7 HP com um único ventilador, tá? Então, são máquinas que até 7 HP a gente considera mini. Acima de 8 para cima são, entre aspas, máquinas grandes, enfim. Não minis VRF. Aí o Cooling Only, que seria o só frio. Né? A gente tem a VC Plus 380 e 220. O HR V6R, que é a máquina atual. E máquinas a água 220 e 380. Tá? E aqui eu tenho uma questão de evaporadora que eu posso fazer, enfim, eu seleciono aqui se eu vou fazer a alimentação das evaporadoras de forma unificada, né? Vou pegar lá 10 máquinas ou o sistema inteiro e conectar num disjuntor, ou fazer eles separadamente. Tá? Voltando aqui para o HP, vou pegar uma V6 380, tá? Para trabalhar ali na minha obra. Quando eu faço isso, o meu sistema automaticamente gera ele abre uma tela inicial. Aqui na minha esquerda eu tenho o nome dos sistemas, ou seja, eu posso colocar vários sistemas no mesmo projeto. Eu vou fazer um projeto com mais de um sistema, eu vou colocando todos eles no mesmo arquivo, tá? Para facilitar a nossa vida. Eu tenho eles aqui. A condensadora vai ficar nesse retângulo maior aqui na esquerda em cima. E esse retângulo menor que fica à direita, onde eu vou começar a colocar meus componentes, ou seja, eu vou arrastar minha derivação, por exemplo. Eu vou clicar, arrastar ela e soltar aqui dentro. Quando eu faço isso, automaticamente eu libero mais 2 retângulos e assim por diante, até eu começar a colocar a evaporadora dentro desse retângulo. Aí eu fecho, né, o caminho. Então, por exemplo, eu quero usar lá um cassete Mavio. Vou pegar e vou jogar aqui. Tá? Voltando a aproveitar aí antes do intervalo, porque aí depois a gente vai fazendo algumas coisas que eu queria mostrar. Primeira delas, propriedades do projeto. Quando eu clico em propriedades do projeto, que eu posso fazer isso no meio do projeto, não tem problema nenhum. Isso é a beleza do software. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e ele vai ajustando. Eu não preciso... eu estava rodando, rodei tudo aí agora o cliente me pediu uma alteração, sei lá, quer que eu faça o projeto considerando o projetista lá da obra que usou, em vez de 35, usou 36 graus de temperatura externa. Ou o cliente falou que em vez de 24 graus interno, ele quer usar 22. Eu posso ir mudando essas condições aqui dentro, a qualquer momento. Então, cliquei em propriedades, tá? Fica aqui no lado de onde eu tinha ao adicionar sistema. Eu venho, adiciono o nome do projeto. Então, posso colocar aqui, por exemplo, treinamento ou uma residência, exemplo. O endereço, o nome do cliente, o endereço do cliente, que não necessariamente é o mesmo, e quem que fez o projeto. Então, vou colocar lá Gustavo, ou o nome da minha empresa, da carga, a empresa que eu trabalho. Então, é legal colocar esses dados, né, em formato, porque depois, enfim, quando a gente recebe o projeto, por exemplo, ou lá no futuro eu passei isso para o cliente, que a gente vai mandar para alguém, enfim, a gente consegue saber o que rodou, o que estava pensando, conversar e tal. Aí eu seleciono o país. A primeira vez que vocês instalam, ele vai aparecer China, mas eu vou selecionar Brasil. E aí eu tenho muita cidade aqui para escolher. Tá? Eu vou pegar, sei lá, Niterói. Ele vai mostrar a altitude aqui, 13 metros de altitude. Então eu posso trabalhando aqui, enfim, eu consigo usar, eu estou apertando S aqui, aí ele já me trouxe para cá, por exemplo, eu usar São Paulo e já me deixar com a altitude de 800 metros. Tá?
E aqui eu posso fazer comentários, enfim, deixar alguma anotação. Essa aba aqui, acessórios, eu posso selecionar, depois que eu selecionei aqui as máquinas, quando eu ponho os cassetes, por exemplo, ele não diz lá, tantos cassetes dá o painel. Isso aí quem vai te dizer é na hora que tu leva para cotação. Então eu posso selecionar por aqui, quantidade, mas muito pouco usado. Normalmente o vendedor que atender, enfim, for fazer esse fornecimento, ele já vai te gerar a quantidade de painéis necessária. E aqui a parte importante, que é a parte de projeto. Então eu posso usar os dados do local, eu escolhi São Paulo, então ele está me trazendo alguns dados de projeto de São Paulo, tá? Então, padrão. Todo software, como software global, ele vem com o padrão 26, 19 graus. Isso é a temperatura ambiente que a gente quer trabalhar. Toda máquina é testada nessa condição. Então, a máquina de 9 BTUs, ela entrega 9 BTUs para 26, 19 graus. Eu posso alterar isso. No Brasil eu vou trabalhar com 24. Beleza. E a umidade um pouquinho menor aqui, né? Botar em 17. Maravilha. Isso para refrigeração. Posso fazer isso para aquecimento. Aqui embaixo, quando eu deixo localização, ele fica travado a temperatura. Tá? Então está 31,7, que é a temperatura de projeto, né? Design, a temperatura de design de São Paulo. Tá? E eu posso fazer algumas coisas. Eu posso fazer isso manualmente, então eu deixo todos os dados abertos, eu mexo do jeito que eu quiser, conforme a minha necessidade, e eu posso colocar aqui conforme o Eurovent, ele trava tudo, e eu posso colocar como área e ele também trava tudo, eu não posso mexer nada. Tá? Trazendo aqui o local, vamos trabalhar no padrão. Tá? Aqui eu posso deixar fazer a seleção de acordo com refrigeração ou aquecimento. No Brasil, 99,9% das vezes ser refrigeração. Qual tipo de evaporadora eu vou trabalhar? Eu tenho aí evaporadoras diferentes. E aqui as velocidades, né? As máquinas hoje, as nossas máquinas de segunda geração, são as máquinas atuais, a V6, segunda geração, motor DC, que são as evaporadoras V6, elas têm 7 velocidades de operação. Né? Eu posso trabalhar com ventilador em 7 velocidades diferentes. Tá? A gente sempre, para projeto, deixa na super alta. E aqui uns outros detalhes de termos e condições, eu posso colocar alguma coisa de preço, enfim, mas não é tão relevante agora para o software. E aqui, antes da gente entrar no intervalo, eu consigo configurar unidade nesse M aqui, parece um M. E eu consigo mexer algumas informações. Por exemplo, comprimento em metros, a gente sempre vai usar no Brasil em metros. Temperatura em Celsius, beleza. O que a gente vai mudar normalmente aqui? Dimensão de tubulação. Eu posso colocar em polegadas ou em milímetros. É o diâmetro, né? A condição de diâmetro. E a capacidade eu posso trabalhar em quilowatts ou BTUs. Então eu posso usar com os dois. Prefiro usar BTU? Troca para BTU. Prefiro usar em kilowatt, porque o meu software que eu trabalho gera em kilowatt? Beleza, gera em kilowatt. Os códigos das máquinas são em kilowatt, tá? Mas, enfim, é só uma conversão básica ali. E aqui embaixo, a gente tem uma questão de, eu consigo, quando eu vou gerando, por exemplo, notem que aqui em cima, não sei se vai dar para enxergar em todo mundo, mas aqui em cima, onde aparece o nome do sistema, apareceu o System 1. Por quê? Porque é o prefixo que está definido no nosso, eu posso deixar aqui como sistema. Eu posso colocar minhas evaporadoras como unidade evaporadora, condensadora como unidade central ou unidade condensadora. Enfim, eu consigo ir mudando o nome das minhas nomenclaturas. Bom? Sérgio, acho que a gente para por 5 minutos agora, só para Exato. tomar uma água. Vamos fazer essa paradinha, pit stop, para te tomar uma aguinha aí e a gente reforçar, então, o nosso recado, né? Muita gente entrou depois que a gente iniciou, né? A gente está com 120 pessoas conectadas aí, né? Então, pessoal que entrou depois, a gente vai reforçar alguns avisos. A gente pede sempre, primeiro, que vocês ajustem aí o seu nome na plataforma Zoom, é esse nome que aparece para nós aqui, né? De quem está participando. Para fazer isso, basta vocês clicar em participantes, vai aparecer uma
uma lista, vocês estão no topo, né? Vocês são sempre o primeiro da lista, e aí vocês alterem, né, renomeiem, coloquem o seu nome ali. Caso tiver qualquer dúvida, pode colocar no chat que o João nos dá esse apoio aí, pode alterar para nós. E a partir de agora, tá? Que nós vamos fazer essa pausa aí, além do Gustavo beber água, mas o objetivo principal dela é a gente fazer a inscrição, tá? O João vai colocar no chat um link. Esse link é para fazer a inscrição. Então, vocês clicando no link ou copiando e colando ele no seu navegador, vocês vão entrar nessa plataforma que é o Deutsch. Vocês vão colocar preencher seus dados pessoais e depois fazer uma pesquisa com 3 pontos, né? Que é basicamente atribuir uma nota de 0 a 10 ao treinamento em si, e colocar ali, salientar pontos positivos e pontos que a gente pode melhorar. Então, isso aí demanda aí uns 3 minutos. Então, a gente vai colocar no chat. O João acabou de colocar no chat, tá? Então vocês façam isso, que a gente vai dar uma paradinha aí de 5 minutinhos, né? E depois a gente retorna com o conteúdo. Ô Ramon, só te explicando que esse é um treinamento como o Gustavo está realizando ali as atividades direto no software, não tem um PowerPoint, tá? Então a gente não vai enviar o PowerPoint dessa vez. Também já vou aproveitar enquanto a gente está nessa pausa, né? Só falando um pouquinho do V8 que foi lançado na Febrava semana passada. Então, a questão de treinamento, só reforçar que a gente tem uma série de ações programadas aí para o treinamento, que à medida que que elas forem acontecendo, a gente vai avisando aqui no nosso treinamento, das terças e quintas, mas a princípio a gente vai fazer uma, uma sequência de palestras sobre esse produto, essa linha de produto, a partir da segunda quinzena de outubro. Tá? Então, nós vamos aí nas principais cidades, principalmente nos locais onde a gente tem parceria, onde a gente tem sede, né? Que são São Paulo, Rio, Canoas, Fortaleza, Salvador, Salvador e Recife, Belo Horizonte, Belém. Então, todas essas cidades aí a gente vai fazer palestras sobre o V8. E também aqui nessa nossa plataforma de treinamento online, em novembro, a gente vai fazer 4 eventos, né, falando sobre esse produto no mesmo padrão que a gente já fez nos demais, né? V6, Mini, né? Então a gente faz sempre um treinamento sobre a linha, um treinamento sobre startup, um treinamento sobre instalação e startup, e um treinamento de manutenção e um treinamento de controles. Então, só como o Gustavo falou, né, essa máquina está chegando para nós, a gente está introduzindo ela no mercado agora, e então aí concomitantemente, né, à medida que ela for aparecendo no site, o software estiver disponível, a gente vai realizando também esses treinamentos para vocês conhecer o produto. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui, eu vi umas perguntinhas aqui, eu vou me antecipar, tá, Serginho? Sim, sim. Me perguntaram aqui da versão de. Fiz alguma Versão coisa no meu atual, software né? aqui. Versão atual de software. É, isso, da versão atual. Então, aqui na versão atual é 3.10.07 ali. O Fernando
falou que ele estava com a 3.0007. Então, clicar aqui, Fernando, em verificar atualizações, ele vai dar uma pensada aqui, vai rodar e vai te responder. Ó, o meu software está com a última versão, provavelmente quando tu clicar ele vai te dizer que o teu tem uma versão para atualizar, tá? A dele é 16, ela provavelmente é bem anterior a isso, né? Pode ser. É. Pode ser. Mas o caminho é o mesmo para atualizar, O né? caminho é o mesmo, o caminho é o mesmo, exatamente. O caminho não mudou. Ok. Tava tentando, eu tirei o meu share aqui, até vou mostrar para você o que eu fiz aqui, para não achar que eu tô. Cadê? Aqui no canto em Style, eu fiz alguma coisa, eu apertei o quinto aqui, ó. Aí ele sumiu aqui algumas coisas e tal, mudou, mas agora voltou, tá? Estava agrupando aqui, ó, as máquinas. Ó, o Bom, Fernando já acertou lá. maravilha. E, Então tá e eu acho que foi atualizado, Fernando. uma pergunta antes sobre a V8 da máximo de cabeamento, né? Perguntar se era 200 ou 2.000 metros, é 2.000 metros de cabo, né? Eu acho que Normalmente a gente apareceu, trabalha. acho que apareceu no slide 200, acho. Ah, apareceu? Tá. Não, então é 2.000 metros mesmo. Depois a gente revisa aí o A slide. gente revisa o slide, exatamente. Maravilha. Até agradeço aí pela pergunta. A gente vai corrigir no nosso material também. Bom, voltando aqui, então, a gente já sabe agora como troca para português, já sabe como ver a especificação de tubulação, até melhorou aqui, agora está aparecendo direitinho, eu melhorei minha formatação. Aqui aparece tubagem, mas né, as tubulações. Então eu venho aqui, vou voltar para o meu home. Então, puxei aqui, escolhi que eu ia botar a V6. E basicamente o que eu preciso fazer agora, né? É ir puxando, eu vou jogar aqui, deixa eu pegar a minha planta, e a gente vai colocar basicamente aquela minha residência, ou enfim, meu projeto aqui para dentro, tá? Então, eu tenho uma derivação para cá, eu posso trazer derivação dessa forma aqui, ou, aquilo que eu comentei, à medida que a gente vai pegando um pouco mais de conhecimento aqui da ferramenta, eu posso também ir acrescentando, clicando no botão direito, e eu pego aqui, ó, junta de derivação. E aí eu consigo ir acrescentando minhas linhas, tá? Então, eu vim com a minha linha, eu tenho aqui a minha evaporadora, continuo com a minha linha. Vamos fazer. Assim vai ficar bom. Esse aqui é de baixo, aqui eu tenho outra. Vou abrir uma outra junto aqui. E aí depois eu venho lá para o meu ambiente. Acho que eu nem, não sei, eu acho que para fins didáticos a gente pode. Vou puxar todas, né? Vamos. Então aqui tenho uma, duas, três, quatro, cinco. E aí eu vou puxando minhas evaporadoras. Nota que à medida que eu vou puxando minhas evaporadoras, eu posso ir tirando e colocando zoom, certo? Então, fiz aqui. Então, vou até encurtar um pouquinho aqui, pelo tempo, que eu tô consumindo mais tempo que eu programado. Então, fiz aqui meu primeiro ambiente, aí eu abri a derivação, fui para a área íntima, entrei na minha cozinha, fui para a sala e aqui são os quartos. Vou colocar mais uns 3 quartos aqui. Qual que é o grande ponto aqui, tá? A minha sugestão, como recomendação, boa prática aí do software, né? Para a gente sempre coloca as derivações primeiro, depois a gente entra com as evaporadoras. Aí eu tenho que seguir lá, eu tenho por exemplo, eu tenho aqui minha residência. Eu tinha uma derivação que ficava ali na primeira sala, ela está aqui embaixo. Ela ficou aqui embaixo. Aí eu continuo e tem uma outra derivação que vou para 2 outros ambientes. Aí eu continuo, tem uma derivação para a cozinha e aqui eu tenho as derivações que vão para minha sala, para meus quartos. Coloquei tudo. Aí eu coloco todas as evaporadoras e por último eu coloco as distâncias de linha.
Por que isso? Se eu vier aqui, por exemplo, eu arrastar eu vou pegar um cassete uma via aqui, tá? Arrasto o cassete uma via e jogo aqui para dentro do meu retângulo, ele abre essa tela. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele maior. Que não. Não vai ficar maior. Mas eu abro essa tela que é a minha seleção do evaporador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu nome no ambiente, por exemplo. Esse aqui é o meu dormitório 1. Vou colocar o nome do evaporador. Aí pode ser minha unidade interna 1. E aqui eu posso selecionar minha evaporadora, o cassete uma via. Ah, mas não era cassete uma via, eu preciso colocar um drywall. Eu clico aqui mesmo, eu não preciso fechar, aqui mesmo eu clico e vou procurar aqui meu drywall. Já mudei para drywall. Então eu posso fazer isso tudo dentro dessa tela. E aqui nesse campo eu vou selecionar a minha capacidade. Então, por exemplo, vou pegar um drywall de 9 BTUs, um HP, 9,8 kW, né? Aquela questão que eu comentei antes da capacidade que você quer trabalhar. Selecionei aqui. Notem que ele já está me mostrando uma capacidade no lado, que é a capacidade corrigida dele, a capacidade disponível. Por que que... Ah, mas Gustavo, por que que ele está te dizendo que minha máquina de 2,8 não entrega, ela está capacidade disponível 2,76? Nesse caso aqui, sem ter rodado nada, provavelmente essa é a variação que eu tenho por ter escolhido São Paulo e estar a 800 metros de altitude. Aí ele vai corrigindo isso. O software vai te dar capacidade efetiva da máquina, baseada em altitude, baseado em distâncias de linha, baseado em temperatura que tu colocou, vazão que tu vai usar a máquina. Então, vou selecionar aqui 2,8. Selecionei aqui. Eu tenho a opção de velocidade de ventilador aqui, que eu comentei a 7 velocidades. Para projeto, normalmente a gente deixa na mais alta, tá? Mas eu posso também trabalhar ela com, enfim, média, alta, etc. Tá? Aqui embaixo ele seleciona por refrigeração ou aquecimento. E aqui eu tenho uma opção de clicar e ele deixa eu mudar a minha condição de refrigeração. Lembra lá antes, quando a gente colocou São Paulo e disse qual era a temperatura? Se, por exemplo, deixei condição normal, mas um quarto tem que ser 22, o outro quarto tem que ser 24, eu coloco aqui e ele já vai me dando as correções, né? Eu vou botar 24 e 17, por exemplo. A gente já vai ver o que vai acontecer. E aqui eu tenho como entrar também com a informação de capacidade requerida. Então, se eu tenho a minha capacidade que eu preciso no meu quarto, o quarto de 9.000 BTUs, eu preciso de, na verdade, 2,5. Se eu clicar aqui em seleção automática, ele roda, encontra a máquina que atende e já me entrega. Por exemplo, se eu colocar aqui que eu preciso de 3 kW, ele já roda para a máquina a maior que atende aquela capacidade. Ô, Gustavo, só um adendo aí. Então, tem muitas vezes que na primeira parte do processo, quando a gente calcula a carga térmica, né? Normalmente, na, na vida normal aí, o pessoal depois escolhe a evaporadora mais próxima da carga térmica. Aqui a gente já pode fazer isso, já colocar o quanto deu lá no meu cálculo de carga térmica, ou seja, o quanto que eu preciso atender. Exatamente. Eu coloco a minha carga térmica e meu software vai dizer se eu vou atender ou não. É Exato. o processo inverso. E aí tem um detalhe que eu vou mostrar daqui a pouco, que o software ele vai te dizer quantos por cento da tua carga térmica está atendendo. Então, se eu tenho uma carga térmica de 3 e eu coloco a máquina de 2,8, ele vai dizer, não está atendendo. Ele te mostra isso. Então, é bacana. Isso é bem legal, é bem importante a gente fazer isso e até didaticamente até para mostrar para o cliente, não, mas eu quero colocar aqui no Exatamente. meu quarto, eu quero colocar essa máquina. Cara, não, tu Ó, pode aqui, mostrar ó, para ele que não vai dar. aqui eu já me mostra, ó, eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Ele já me mostra que eu tenho o código da minha máquina. Aqui está completo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessas vistas, tá? Mas aqui ele me mostra o código da minha máquina, o nome da minha máquina. Ó. Ele está me dizendo a capacidade disponível, total e sensível, capacidade em aquecimento
E ele está me dizendo quanto eu pedi. Ó. Eu pedi 3. Então ele está atendendo 113%. Só que por que ele mostra 0 aqui? Porque eu não falei nada quanto eu queria de sensível. Mas se eu tiver minha carga térmica lá detalhada com calor total e sensível, eu coloco as duas informações e ele vai me dizendo quanto eu atendo de cada um. Tá? É bem legal essa parte. Aí algumas facilidades, tá? Bom, deixa eu só... Por que a gente tem que fazer as evaporadoras todas primeiro? Porque se eu mexo aqui, por exemplo, tá? Vou mexer na minha tubulação. Vou colocar aqui que a minha tubulação é de 5. Quando eu quero sempre facilitar, então eu vou dar um copiar aqui. Eu não cliquei em... Vocês não viram fazendo nada, porque eu estou clicando... Eu posso vir aqui em copiar e colar, ou eu venho literalmente... Deixa eu apagar aqui. Eu venho literalmente em Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V está liberado. Tá? Então é muito mais fácil. Muitas vezes a gente vai ter as, eu vou ter aqui no meu projeto várias máquinas parecidas, enfim. Eu copio aqui e eu posso clicar e mudar. Essa máquina é um pouco menor, ela não é de 9, ela é de 7, beleza. Quer dizer, não é de 12, é de... Só que quando eu copio, notem que ele copiou tudo, ó. Ele copiou inclusive o que eu pedi, meu requerido. E aí ele já marcou aqui em amarelo que eu não estou atendendo minha carga térmica. Ele copia tudo. Então aqui, essa aqui é menor, eu posso trabalhar com 2,5. Tá bom. Minha carga térmica disso aqui é 2,5, coloquei lá. Tá? Só que notem que ele copia tudo, inclusive a tubulação. Então por isso que Inclusive o nome também ali. o nome, exatamente, ele copia tudo. Então o que é legal? Primeiro coloca todas as evaporadoras e depois mexe na tubulação. O nome aqui a gente vai ter que mexer um por um, clicando aqui e fazendo por exemplo, aqui é 2. Tá? E assim por diante. Tá? Então vou colocar aqui os meus... Vamos botar um cassete, uma via. Aí outra coisa que é legal, tá? Que eu comentei antes. Tem o arraste larga, mas à medida que a gente vai pegando um pouco mais o cacuete, digamos assim, do software, né, o jeito do software, eu posso clicar aqui, arrastar, procurar minha evaporadora, pegar o cassete 4 vias, por exemplo, botar na sala. Mas eu posso clicar com o botão direito, evaporadora, e ele já me mostra aqui, eu procuro aqui qual que é a máquina que eu quero. Isso ainda está em inglês, tá? Não foi traduzido, eu estou olhando agora, não foi traduzido. Já é um ponto para a gente dar uma corrigida e atualizar. Todo mundo vai receber automaticamente a atualização, mas já dá uma atualizada nisso. Então eu posso escolher aqui, eu quero o cassete uma via, o One Way cassete. Clico aqui, seleciono, esse aqui é o quarto da suíte principal, é a máquina de 15.000 BTUs, pelo meu cálculo aqui, e coloco ela lá. Tá? Se eu não colocar nada, ele vai me dando um nome, ó, o E1, aí se eu coloco aqui uma outra, por exemplo, o home office lá, eu vou colocar um Highwall de 9.000. Ele puxa o E2 e aí ele vai fazendo na ordem. Tá? E aí assim a gente vai colocando. Aqui eu vou fazer minha sala, vou colocar um cassete 4 vias. Deixa eu puxar ele aqui para ser mais didático. Ó, cassete 4 vias, puxei, larguei dentro do retângulo. Eu vou colocar um de 24. E assim por diante. Tá? Posso colocar um built-in? Fazer uma sala bacana lá, vou usar um built-in. Vou pegar o built-in aqui. Eu posso clicar aqui, copiar e colar. E aqui eu vou colocar um Highwall. Aí aqui eu usei um outro método, cliquei ali, selecionei, criei o Highwall, 18.000. Bom, coloquei todas as evaporadoras dentro do meu sistema. Aí algumas coisas, tá? Poxa, Gustavo, eu fiz tudo, um projeto tem 60 evaporadoras. E aí eu me dei conta que não era aqui que eu precisava ter, aqui eu precisava ter mais uma máquina. Eu errei, eu vou ter que deletar tudo? Não. Tu clica aqui, inserir junta,
Aí tu disse que tu quer em cima ou embaixo, eu vou botar em cima. Aí ele já, quer dizer, eu botei embaixo. E aí ele já joga aqui embaixo e abre mais uma opção de máquina. Aí eu consigo acrescentar máquinas onde eu quiser. E eu posso, obviamente. Ah, não, mas não era aqui, era lá de cima. Putz, tem que apagar agora, vou ter que apagar tudo. Não. Eu venho aqui, apagar, e eu deleto embaixo. E aí ela some só com aquela máquina. Então eu consigo acrescentar e tirar máquinas e derivações de qualquer ponto do meu software. Tá? Isso é bem legal, uma dica bem importante aí. Tá? Aí, feito, montei aqui meu software, agora eu vou para minhas linhas. Então eu clico em cima da linha, vou colocar minha distância de linha, que no meu caso é 2 metros, sem nenhuma dobra, no caso seria uma curva, né, de 90 graus. Vou colocar minha outra aqui que tem 1 metro. Aqui eu estou com meio metro, lembrando, é o mínimo recomendado entre derivações entre derivação evaporadora, né? Deixa eu dar um zoom aqui, senão a gente não vai chegar nada. Meio metro. Aí eu vou trocando 2 aqui, enfim, não vou. Aí deixa eu colocar algumas coisas mais distantes aqui. Essa aqui tem 8 metros e 2. E deixa eu fazer uma outra brincadeira, tá tudo igual. Aqui eu vou deixar com 5, para a gente ver a diferença. Coloco todas as distâncias, considerando curvas, eu posso colocar aqui, eu tenho 5 curvas, que eu tenho que fazer toda uma volta, enfim, dentro da minha obra. E venho selecionar minha condensadora. Quando eu vou selecionar minha condensadora, eu dou 2 cliques aqui no retângulo, vai abrir uma tela parecida com a da evaporadora. Quando eu clico aqui, vocês vão notar que eu tenho, é o sistema 1, eu selecionei HP, que eu posso na hora que eu quiser, 60 Hz é a única opção que eu tenho, e V6, e eu posso mudar. Então, aquilo que eu selecionei antes não é mandatório, eu posso mudar a hora que eu quiser, como eu comentei. Esse software eu mudo tudo que eu quiser a hora que eu quiser, tá? Ele é bem versátil, bem flexível. Então, eu posso. Aqui, aqui são todas as listas de máquinas V6 380, com combinações até 96 HP, que é o limite da minha máquina. Eu posso também aqui, ó, eu coloquei lá condições de projeto. Estava em 31.7, a condição de São Paulo, mas eu posso substituir isso se eu quiser. Estão falando que amanhã, que domingo vai dar 38 graus em São Paulo. Se quiser botar 38 graus aqui, eu posso colocar. Enfim, eu posso mexer da forma que eu achar necessário. Tá? Aí tem uma questão mais legal que é, eu posso selecionar relação de ligação. O que é a famosa simultaneidade, né? Quantos por cento de evaporador eu tenho em relação à minha conde. Então eu posso vir aqui no software, aqui em cima, ele já está mostrando ó, que a máquina de 8 não dá, porque eu estou com 141. Mas ele está recomendando eu trabalhar com a máquina de 10. Ó. Ele já está mostrando em verde as opções melhores. E eu posso também pedir para ele trabalhar, por exemplo, com 110 e fazer uma seleção automática. Ele vai dar uma pensada e vai selecionar a máquina que melhor atende. Ó. Já selecionou. Então ele roda assim também. Eu posso dizer quanto eu quero trabalhar de simultaneidade e ele vai corrigir. Tá bom? Ele também mostra aqui as capacidades disponíveis. Tá? Ele está um pouquinho menor, ó, 33 para 33,5, que é o nominal aqui em cima, para 33,23, que é a perda que eu comentei da altitude, né? Quanto mais alto eu tenho uma perda de capacidade. Aí aqui em cima tem um ponto legal que é uma dúvida recorrente. Quando eu seleciono a capacidade da máquina, eu estou dizendo, enfim, eu pego o padrão, né? Por exemplo, até 32 HP na V6 eu tinha módulos únicos. Agora na V8 eu vou até 40. Ah, mas eu não quero trabalhar com módulos, eu quero trabalhar com 2 de 10. Pode trabalhar com 2 de 10. Ah, quero fazer 3 máquinas de 20 combinadas para dar 60. Pode fazer, não é o padrão melhor combinação custo-benefício que a gente coloca no catálogo, mas eu posso fazer. A combinação é livre. E aí, se eu quero trabalhar com combinação livre, eu venho aqui, em vez de recomendar, que seria recomendado, e eu vou em personalizar.
Aqui, recomendar, eu peço para o software recomendar e aqui eu vou personalizar. E aí eu posso, por exemplo, se eu quiser mexer, colocar duas máquinas de 10 vezes de uma, ou duas de 12 aqui, eu venho, seleciono até 3, então eu vou selecionar duas. Ele já altera, ó, eu tenho 670, são as duas máquinas combinadas, e ele vai, eu consigo fazer as combinações que eu quiser. Tá? Isso é legal, muitas vezes, é questão de, na obra, a gente chega e, enfim, questão de estoque para entregar dentro do prazo do cliente, ou o cara quer eficiência específica, ou seja lá qual for o motivo, eu consigo fazer as combinações aqui, tá bom? Então aqui eu vou deixar a máquina de 10, dei um OK. Um ponto legal, eu vou clicar aqui de novo. Quando eu venho em desnível, como é que eu faço, tá? Eu tenho a máquina que eu vou ter a condensadora acima das evaporadoras. A máquina vai estar no segundo andar e as minhas evaporadoras vão estar no primeiro, enfim. Ou o contrário, ou eu vou ter mais evaporadoras, mais uma residência com 2 andares, um prédio, enfim. O que eu preciso informar para o software? Eu digo qual é a altura da condensadora, qual a evaporadora mais alta e qual a evaporadora mais baixa. É isso que eu preciso dizer. E como é que eu digo isso? Eu vou achar um zero, um ponto zero. Seja ele a evaporadora ou um andar do prédio, pode ser o chão, pode ser o andar que está a condensadora, não interessa. O que importa é eu usar todos da mesma base. Então, por exemplo, eu vou fazer um prédio que tem 10 andares. A minha condensadora vai ficar lá no 10º andar. Então, ela vai ficar a 30 metros de altura do chão. Se eu considerar que o chão é o meu zero, eu vou dizer aqui que ela está a 30 metros. No nosso caso, ela está no térreo, que é uma residência, eu vou colocar lá no fundo. Então, eu vou deixar em zero. Se fosse, o meu ponto zero é minha cobertura do prédio, eu posso colocar menos 30 aqui, por exemplo. Eu, o menos é em referência ao ponto zero que eu defini, quando está para baixo, e, e eu não ponho sinal indicando que é mais para cima. Tá? Então, aqui eu vou deixar em zero, a evaporadora mais alta vai estar em 3. E a evaporadora mais baixa da minha residência plana vai ser em 3 também. É isso que eu preciso dizer. Se eu tivesse a evaporadora mais alta no mesmo andar da condensadora, quer dizer, 3 metros, e a mais baixa tivesse, sei lá, num andar mais baixo, fosse zero, pode ser menos 3. Então, se eu disser isso, eu estou dizendo que, sei lá, eu tenho um pavimento que é o zero, eu tenho um segundo pavimento que tem evaporador, e eu tenho um subsolo que eu tenho evaporador. É uma opção. Tá? É só pegar um ponto zero que seja, o chão, um nível do andar, etc., e jogando ali a altura de Conde e Evap. Bom? Gustavo, tu não precisa indicar qual delas é a evaporadora mais alta ou mais baixa? Não, não preciso mais. Legal. Não preciso mais. A gente tinha, né? A gente tinha que entrar em todas Aham. elas e indicar. Agora, tudo que é de desnível eu só falo aqui. Eu não preciso mais falar lá Na na evaporadora. evaporadora. Isso. Tá? Aqui são acessórios, eu tenho a opção de fazer rateio de energia, então eu posso dizer que eu quero colocar um power meter. Basicamente, o que vai me dar na seleção é sair na lista. Tá? Aqui eu posso fazer, eu digo, nessa estrutura múltipla que eu digo qual são as distâncias das linhas, eu estou selecionando uma máquina só, por isso que ela dá esse erro. A função não está disponível para unidade única, óbvio, né? Eu não tenho conexão ainda com outros. E aqui é uma questão de verificação de fluido refrigerante, enfim, é um pouco mais específico aí de norma de vazamento de fluido, etc. Então, basicamente, eu coloquei aqui meus dados. Posso mudar o evaporador, como eu comentei. O cliente falou que é 380, é 220. Vou para o 220, troco, seleciono e rodo. Não, mas vai ser mini. Vou colocar lá. Só que aí o mini eu estou com um problema de simultaneidade aqui, né? Não vou conseguir trabalhar nessa minha obra. Então vou ter que ir para a máquina maior. Tá? Posso trabalhar com a máquina com saída lateral, por exemplo. Side discharge aqui. É uma opção. Daí ela já muda ali a cara da máquina e roda também. Tá bom?
voltar aqui para a gente rodar. Depois que eu definir aqui, eu tenho que definir também a minha distância da Conde até a primeira derivação. Ali no meu caso eram 6,5 metros, com duas curvas. Definir as evaporadoras, definir a condensadora e as distâncias, eu clico em calcular, ele já calculou e está pronto a minha seleção de software. Tá? Aí agora entra algumas coisas que são interessantes para a gente entender aqui de que o software mostra para a gente. Tá? Eu vou tirar um pouco as informações para a gente tentar enxergar. Bom, aqui em cima eu mostrei antes, né? Eu adiciono o sistema, propriedades do projeto, configuração das unidades, né? Que eu digo lá se eu quero ver em polegada ou milímetro, por exemplo. Aí eu botei antes polegada, está tudo em polegada aqui. Linha de o G de gás ou de sucção e linha de líquido, tá? Aqui, aqui em cima na direita eu consigo visualizar propriedades lista de propriedades, eu consigo ver projeto aqui, ó, na esquerda está sumindo ou aparecendo aquela vista, né, que eu vou ver mais de um sistema. Eu consigo ver ou não as evaporadoras, eu consigo visualizar ou não essa saída aqui embaixo, eu já vou mostrar o que ela é. E é uma barra de status aqui lá de baixo, tá? O que é essa saída? Deixa eu aumentar ela. Ele mostra o resultado, ó. Ele vai dizer que eu tenho 8 unidades e essa máquina de 10 eu poderia ter 16, tenho uma unidade de 129, que eu posso ter 130, tubulação total 76, eu poderia ter 1000, real 28, eu poderia ter 175, etc. Ele vai mostrando todos os dados. E aqui tem um dado importante, ó. Carga de fluido refrigerante. De fábrica, essa máquina vem com 11, ou seja, ela já vem com a carga completa dela, tá? Isso é importante, porque nem todo fabricante manda a carga completa, a gente manda a carga completa da máquina. E eu tenho ainda um adicional da linha, que é um cálculo feito de acordo com a tubulação de 3 metros, de 3 quilos. Tá? E aí que ele mostra algumas condições aqui de capacidade disponível. E o que eu tenho ainda, tá? Deixa eu limpar aqui de novo a minha. Aqui está meu software. Notem que eu vou dar um zoom aqui no canto. Essas duas máquinas, por que eu peguei essas duas máquinas? Eu queria mostrar para vocês uma diferença. Não foi tão grande, mas tem uma diferença legal aqui. Quando eu comecei a colocar linhas, desníveis, etc., ele vai me mostrando quanto a máquina efetivamente vai entregar. E aí, às vezes a gente tem uma queda. Por exemplo, aqui, por que está dando essa queda nessa máquina tão maior? Porque eu disse para essa máquina que eu quero trabalhar com 24/17. E a máquina de baixo, ela está igual que eu copiei. Eu vou tirar isso aqui para a gente ver essa diferença. Tá? Mas antes de eu mexer, ó, notem que por distância de linha, qual que é a diferença das duas máquinas? Elas estavam iguais. A única coisa é que uma máquina tem 1 metro e a outra tem 5. O fato de uma ter 1 metro e outra ter 5, ela deu uma leve variação na capacidade aqui. Ó. Tá? Uma leve variação na capacidade. Uma está dando 2,8, outra está dando 2,86. Tá? Eu vou rodar de novo. Notem que agora essa máquina de baixo foi para 2,95 e a de cima está em 2,85. Por quê? Porque ela está entregando para a capacidade que eu pedi na temperatura que eu coloquei. Então, ela está considerando aqui perda de capacidade por tubulação de cobre, por altura, né, de elevação do ambiente ali, da atmosférica, né, a 800 metros de altitude, e pela condição de temperatura de ar interno, qual temperatura que eu quero de set point dentro do ambiente. Então eu consigo garantir quanto que eu vou entregar. Isso é muito importante. Porque isso que eu estou falando não é uma coisa que acontece em uma marca. Isso acontece em um sistema de ORS, certo? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está projetando. Muitas vezes, eu estou ali, chegou em 9.200 BTUs, o HP é 9.600. Tá, mas quanto que ela vai entregar efetivamente lá na ponta?
Mas vai entregar, daqui a pouco eu tenho que botar uma de 12 para entregar os 9.000. Tem uma distância muito longa, se o cara quer trabalhar a 22 graus, etc. Tá? Isso é bem importante a gente ajustar para depois conseguir atender bem a demanda do cliente. Tá bom? O que mais eu tenho no software aqui? Aqui nessa segunda aba, eu consigo ir mexendo o que eu vou mostrar no meu software. Notem que a opção padrão ela mostra a linha PQE, que é a conexão de evap e conde, que é todas em séries, né, até a V6. Eu tenho o nome das evaporadoras, o código das evaporadoras, o nome dos ambientes, temperatura, a capacidade efetiva, eu tenho a capacidade requerida, se eu coloquei esse dado, eu tenho uma série de fatores, chega a ser quase poluído isso aqui. E eu posso mexer, eu posso mudar isso. Então, eu posso mudar aqui, por exemplo, ó, eu estou tirando o nome, tirar o modelo, eu não quero mostrar a capacidade de aquecimento, eu quero tirar a capacidade requerida, ó, comecei a limpar. Não quero mostrar o fio PQE, porque para o meu cliente não faz sentido nesse momento. Eu comecei a tirar, ó, ficou bem mais limpo. E de acordo com o que eu mexo aqui e mudo, é o que vai aparecer lá na exportação, quando eu jogar para o bloco CAD, quando eu gerar um arquivo, um Word, etc. Tá bom? Então eu consigo mexer aqui o que eu vou mostrar da minha máquina. Tá? Tudo que tem disponível para visualização, vou colocar tudo de volta aqui. Mas eu consigo ou mostrar tudo ou tirar boa parte disso. Tá? Aí eu tenho a exportação. Depois que eu terminei meu projeto, eu posso exportar. Então eu tenho uma lista de materiais, ele gera em Excel a lista de materiais, inclusive as linhas de cobre. Tá? Vou clicar aqui para ele já gerar. Eu consigo gerar as características elétricas do meu software. Ó, já gerou aqui a lista de materiais. Então eu tenho condensadoras, evaporadoras, as derivações. Isso aqui é o que a gente vai comprar da Midea. E aqui é o que eu tenho de tubulações. Então eu consigo já saber o que eu vou precisar, a quantidade de fluido que eu vou precisar comprar ali, quanto que eu tenho que colocar de carga extra, etc. Tá bom? Eu consigo gerar as características elétricas. Aqui o verificar inventário eu não vou fazer, porque eu teria que imputar isso, e aqui, enfim, no Brasil a gente não usa essa função. Então aqui ele mostra, ó, as unidades e qual que é o MCA e o MFA, né? O MCA para a gente fazer o cálculo de ponto de força, mínimo corrente que o meu ponto de força tem que suportar, e o MFA, o máximo de juntor que eu preciso trabalhar para esse. Então eu tenho que estar dentro dessas duas, né, desses dois limites aí no meu ponto de força. Eu posso gerar em PDF, aí eu posso escolher o que eu vou gerar, controles centrais, etc. E gerar em Word, que eu também posso escolher. Eu posso só gerar visão de projeto, posso só gerar tubulações, etc. Eu posso fazer um ou outro, tá? E gerar CAD. Vou até já gerar um CAD aqui. Já gerou. Aqui. Ele vai dar uma pensada aqui, porque eu tenho que abrir, e eu vou gerar um PDF só para a gente. E aí eu tenho uma opção que é interessante, que é gerar simplesmente um JPEG, né, uma imagem desse meu projeto, tá? Disso que eu gerei aqui de software. Ó, gerou relatório. Tá? Deixa eu voltar para o software. Está aqui, então eu posso gerar só o JPEG. Tá? Ferramentas a gente tinha falado. E por último, aqui, antes da gente falar dos relatórios e do CAD, quer dizer, vamos mostrar o CAD e os relatórios aqui para a gente. Peraí. Aí. Então ele gerou aqui, ó, no CAD.
Opa, cadê? Olha, ele gerou para mim aqui. Minha Conde, as linhas. Nota que ele está mostrando tudo que eu falei, ó. Ambiente, quanto que foi requerido, todas as linhas de conexão entre EVAP. Aqui tem um disjuntor já calculado das EVAPs, aqui da Conde. Uma lista aqui para a gente usar no nosso projeto. Então ele mostra tudo. Tudo que eu for tirando, ele vai tirando aqui também, tá? Na hora que aquilo que eu mostrei antes que eu posso retirar aqui da minha visualização. No relatório, ele vai mostrar aqui tudo que eu coloquei de dado, né? Residência, exemplo, DK, reprojeto. Aí ele mostra qual foi a temperatura usada para projeto, que é 2619, temperatura externa, altitude, qual o modelo de máquina, ele vai mostrando a lista, mostra quanto que eu tenho que ter de cobre, mostra o fluido refrigerante. Aí depois, se eu tivesse mais de um sistema, ele vai dividir, ele mostra aqui um resumão com tudo e depois ele vai mostrando o sistema por sistema. Então, sistema 1, aí ele mostra dormitórios que eu coloquei lá, qual que é a máquina, qual que é o peso da máquina, qual que é o dimensional, alimentação. Aqui também as evaporadoras. Aqui é a capacidade, a temperatura que eu botei 24, a outra 26. Qual que foi a capacidade disponível e a requerida. Enfim, ele vai dando todos esses dados aqui, mostrando a vazão que eu estou trabalhando, nível de ruído das marcas, 31 dB num high-wall de 1 HP. Aqui é a pressão estática do duto, que eu posso ajustar de 0 a 70. E aqui tem uma explicação. O relatório ainda sai em algumas coisas em inglês, tá? Eu tô olhando aqui, ele tem algumas coisas que ele sai em português, que eu selecionei, mas ele está saindo alguma coisa em inglês. É um bom que eu estou mostrando aqui para a gente corrigir. Tá? E aqui ele vai mostrar o meu diagrama. Tá? O meu diagrama final lá. E ele, inclusive, se eu deixei lá registrado, ele mostra que eu estou abaixo dos 100% lá que eu pedi. Né? Então, aquilo que o Serginho comentou antes. Eu tenho uma opção aqui no software de colocar a capacidade que eu preciso, que eu projetei, e aí o meu software me diz se eu atendo. Não o contrário, não colocar para depois ver. Então é legal usar essa ferramenta, né? Usar ela a nosso favor. Tá? E por último, é isso no software, tá? A gente mostrou aqui como entrar com os dados, etc. Um ponto legal aqui é acrescentar os controles. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, na vista de controles, dos controlos, adicionar um grupo aqui, ó. Eu tenho aqui no meu lado, ó, eu estava aqui, deixa eu voltar aqui e mostrar de novo. Eu estou aqui no meu projeto, no, na, no iniciar aqui no home, onde eu adicionei um sistema antes, onde eu mudei a propriedade e tal. No mesmo lugar eu cliquei em calcular. Eu venho aqui, ó, em controles, venho adicionar grupo, e aí eu posso, por exemplo, pegar um controle touchscreen de 6 polegadas, acrescentar aqui, aí eu clico com o botão direito em cima desse quadrado, seleciono o sistema. Se eu tivesse outro sistema, eu posso ir colocando vários sistemas do mesma porta de conexão do controle, e já me mostra aqui. E aí eu já tenho certeza que vai sair depois já no relatório, ó, o controlador tal, com o cabinho tal. Se eu tivesse mais de um sistema, eu poderia ir colocando ele e ele vai montando aqui. Por exemplo, eu fazer eu vou copiar esse sistema, eu posso copiar e colar esse sistema aqui, rodar tudo. Pronto, tem dois sistemas iguais, duas casas iguais, ou dois andares, enfim. Eu vou vir nos controles, aquele grupo que eu criei antes, eu vou acrescentar o mesmo controle. E aí, se eu quero ter certeza que esse controle funciona com os dois sistemas, eu posso selecionar os dois.
e ele já mostra como é que eu tenho que interligar entre as mestres do sistema, nesse caso, são os 2 condensadores, como que eu conecto. Então, vou fazer um projetinho um pouco maior, vou ter mais de um sistema, mas eu quero colocar todos no mesmo controle, eu consigo já colocar eles aqui e ele me mostra o diagrama disso, né, como que eu tenho que fazer essa conexão. Beleza? Bom, perguntas, dúvidas? O que faltou? Vai mostrar o videozinho aqui? Vamos mostrar o videozinho. Boa. Uhum. Encerrar com o vídeo. A gente encerrar com o vídeo. Bom, eu vou mostrar aqui esses vídeos, o Sérgio comentou antes, esses 2 vídeos eles estão disponíveis no Ideia Play, né, Serginho? Isso, já falo para eles aí. Tá, então maravilha. Espera aí. É esse aqui. Só tem um, eu não sei se tu tinha mostrado 2, mas só tem um no Media Play. Tá, não, aí depois a gente dá uma olhada e qualquer coisa adiciona um segundo. Então esse vídeo aqui é um videozinho curto, ele mostra tudo que eu falei e ele fica disponível no Ideia Play. Então se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, podem dar uma olhadinha lá que ele ajuda bastante.
Muito bom. Só aí. Pô, pera aí que minha câmera tá lá fora. Aí. Só tava a cadeira, só aparecendo a Só cadeira. tá. É, Pessoal, então assim, ó, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele faz parte, ele está dentro do treinamento que nós lançamos em maio desse ano, que foi o do Mini Atom, tá? Então esse é um dos itens que tem dentro do treinamento. Então, é, normalmente eu sei que vai vir no chat ali, vocês podem disponibilizar o vídeo, eu vou dizer, não. Não, vocês têm ele no Media Play, como todo mundo que está aqui dentro entrou via Media Play, então basta ir no treinamento 24, que tem lá o software, e esse videozinho tem lá já, né? isso aí. Então vocês têm na palma da mão aí a hora que vocês quiserem, beleza? Claro que nada substitui aí a maestria do mestre Gustavo, né? Mas tem uma ajuda para vocês aí no dia a dia. Aproveitando e respondendo, eu acho que apareceu umas 3 vezes aqui, ou o pessoal perguntando sobre possibilidade de usar direto algum desenho em CAD, BIM, enfim. Existe no software, esse software aqui, ele até tá, a minha versão, eu não habilitei ela, mas na hora que vocês baixam, tem uma versão lá na hora de instalar que aparece módulo CAD. Se eu habilitar aquela função, ele abre também uma janela, fica uma janela preta. Eu posso importar a planta no CAD em 2D para dentro do software e trabalhar dentro dela. Ele tem tipo um plugin, eu não preciso ter necessariamente o software instalado, se não me engano, mas eu consigo o software de CAD, né, o AutoCAD, mas eu tenho o software mesmo, ele vai rodando o desenho e eu consigo puxar, eu preciso só ajustar a escala tem que estar em 1:1, joga esse desenho nessa escala para dentro do software, eu consigo fazer o selecionamento diretamente. Tá? A gente Ok. não vai falar disso hoje, que a gente já levaria mais tempo ainda, mas a gente pode Hum, talvez combinar um outro momento aí, né, Serginho? E um avançado, um um módulo avançado. avançado, é. Isso. Bom, pessoal, vamos passar para a pergunta, João, se tu quiser. Eu sei que algumas o Gustavo já respondeu aí, né? Então, vamos passar para as perguntas, depois a gente abre o microfone para o pessoal